Opa, galera, vamos agora fazer o seguinte. Já instalamos nosso servidor Linux, né? Na última aula aí configuramos e instalamos nosso servidor Rock Linux. Vamos agora fazer o que? Vamos navegar um pouco nesse servidor. Bora, né? Pegar os principais aí comandos que a gente possa se localizar nesse servidor. Primeiro já vamos conectar no nosso servidor. Então SH Itamar 192.1, meu IP, né? O IP de vocês aí é diferente. Vamos aguardar, ele pediu a senha, põe a senha. Ótimo, beleza, já está aqui. Feito isso, vamos agora navegar nesse nosso servidor, beleza? Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos executar aqui no nosso servidor o comando ID, é para identificar quem que sou eu, meu usuário, por exemplo, beleza? Vamos aqui ver o nosso diretório raiz. Quem é o nosso diretório raiz? É o nosso barra, então vou dar um ls aqui para listar barra no nosso diretório raiz. Então tá todos os nossos diretórios no nosso Linux. Home é o diretório de usuário, a gente já viu isso também em aula. Então o que é o nosso barra? É o nosso diretório raiz, nosso Linux. Barra home é o nosso diretório do usuário. O barra etc, nossos diretórios, né, de configurações, de arquivos de configurações, beleza? Configurações do nosso sistema. O var é onde vai ter tipo log e dados do nosso serviço, e o barra USR é onde tem os programas instalados no nosso servidor, nosso sistema, beleza? Seguindo aqui, bora agora ver o comando, por exemplo, pwd. Ele mostra onde você está. Por exemplo, eu vou logo em seguida aqui executar o comando cd, que é para alterar de diretório. Então eu estou no meu diretório barra home barra Itamar e eu quero ir para o diretório barra tmp, por exemplo. Pode ver que ele mostra também, quando a gente navega aqui em alguns shells, o caminho que eu estou. Mas só o último diretório. Eu quero ver todo o caminho completo do diretório atual, pwd. Então eu estava no diretório aqui barra home barra Itamar e agora eu estou no diretório barra tmp, beleza? Logo o comando ls é para quê? Para listar, né? Ele lista os arquivos e diretórios onde eu estou. Então ele está listando os arquivos e diretórios, por exemplo, do diretório barra tmp, ok? Vamos navegar novamente aqui para outro diretório. Vou para barra home barra Itamar novamente. Vou dar um clear aqui para limpar meu terminal. Vou dar um ls, agora eu estou listando então meu diretório Itamar. Pode ver que não tem nenhum arquivo. Só que se eu fazer, por exemplo, ls-a, ls-a, pode ver, por exemplo, que ele listou alguns arquivos que estão com esse ponto no início. O que quer dizer isso? São arquivos ocultos no meu Linux. Pode ser, se eu quiser criar um arquivo oculto nesse meu Linux, eu posso pôr esse ponto no início. Por exemplo, outro comando que a gente vai aprender agora é o mkdir, para criar um novo diretório. Então eu vou, por exemplo, aqui, mkdir batata. Se eu dar um ls, tem esse arquivo aqui dentro, ok? Eu vou agora criar outro diretório, mkdir.batata. Se eu dar um ls, tem uma pasta batata aqui, certo? Se eu dar um ls-a, tem a pasta batata e também tem o diretório .batata. Então se você quiser criar um arquivo, uma pasta aí, né, oculta no Linux, é só usar o ponto antes dele. E para listar, né, esses arquivos ocultos, você tem que passar o parâmetro aí, "-a". Junto aqui com o ls, já vou ensinar também o que? Todo comando, né? A maioria dos comandos, quase 100% aí, dos softwares, dos comandos Linux, você tem um manual no próprio servidor. Por exemplo, man, que é de manual, ls. Você vai ter aqui o manual do comando ls. Ele lista diretórios, né, e seus conteúdos. Ele lista os conteúdos de seus diretórios. Tem aqui uma descrição sobre ele e vários parâmetros que você pode usar. "-a", que é para tudo, então ele vai ignorar se é oculto ou não, ele vai listar tudo que está naquele diretório. E tem outros comandos aqui que você pode vir ser útil aí no futuro, beleza? Vamos aqui agora, eu usei o mkdir para criar um diretório, vou usar o rmdir para remover esse diretório. Então, ls, o diretório batata, eu vou dar um rmdir batata, dou um ls novamente, removi esse diretório. Se eu dar um ls-a, meu diretório oculto está aqui ainda, beleza? Então agora a gente já criou uma pasta, vamos criar um arquivo agora. Como é que eu posso criar um arquivo? Comando touch.
touch arroz.txt, por exemplo. Se eu der um ls, está aqui meu arquivo touch. Opa, está aqui meu arquivo que eu criei com o comando touch. Se eu quero visualizar esse conteúdo, eu posso usar aqui o cat para exibir esse conteúdo. Pode ser, ele vai dar um get content, né? Vai pegar o conteúdo desse arquivo e nos dar um output. Porém, pode visualizar que não tem nada dentro desse arquivo, porque eu só criei esse arquivo. Então eu quero editar esse arquivo. Como é que eu posso? Posso usar o VI, que é o editor de texto, né, do que já vem na maioria dos servidores Linux. Se eu dar um VI arroz, ele vai abrir para mim um editor. Eu quero editar esse texto aqui. Eu quero inserir um texto. Como é que eu faço? Você vai ter que clicar na tecla Insert para aparecer essa flag aqui embaixo, essa informação. Ou seja, ele está no modo de inserir. Então agora você pode inserir. Olá, eu estou aprendendo Linux. Blá 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 blá. Quero sair do modo Insert, dá um ESC. Quero salvar esse dado, dá um 2 pontos. Sempre que você for querer informar alguma ação pelo Vim, quero salvar, quero sair, quero buscar algo, quero setar algo, 2 pontos. Aí ele espera um parâmetro. Aí você pode ir na documentação do VI, né, e buscar como utilizá-lo. Tem bastante conteúdo na internet, tem vídeos, tem documentação, tem fóruns, blogs, só ficar à vontade. Eu quero salvar esse dado, do dígito W. Pode ver aqui, ó, uma linha, né, de 34 bytes aqui foi escrita. Ok. Quero sair desse arquivo agora, 2 pontos, Q. Sair. Quero visualizar esse conteúdo com o cat. Está aqui. Olá, eu estou aprendendo Linux. Beleza? Agora, que a gente já visualizou o arquivo, criou um arquivo. Só existe o VI? Não, existe outros softwares também. Por exemplo, tem o Nano. O Nano não vai ter aqui no Rock Linux. Ó, eu digitei o comando, quando o comando não existe, ele vai dar uma informação. Command not found. Esse comando não existe aqui para eu utilizar, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma cópia desse arquivo. Como é que a gente faz isso? Usando o comando cp. Então, dou um ls para ver o arquivo. Uso o comando cp arroz e vou criar uma cópia dele chamado arroz2. Arroz doce. txt. Dou um enter, dou um ls. Pode ver que tem 2 arquivos. Se eu visualizar o conteúdo do arroz doce, é o mesmo conteúdo do arroz, certo? Olha lá, eu estou aprendendo Linux. Agora eu quero, ao invés de copiar o arroz, eu quero renomear ele. Como é que eu faço? No Linux aqui a gente vai renomear utilizando o comando mv. Esse mv é para mover arquivo, né? E renomear também, porque o que ele faz? Ele remove o antigo anterior e cria um novo arquivo. Então você consegue renomear um arquivo utilizando dessa estratégia. Por exemplo, mv arroz, eu quero renomear esse nome desse arquivo para feijão. Tem uma flagzinha nesse comando que é o mv. Aí tem uma flagzinha chamada "-v". O que é? Para me visualizar o que está acontecendo. É um modo verbose. A maioria dos comandos tem esse parâmetro, né? Esse argumento. "-v", ele fez o quê? Ó, o "-v" nos disponibilizou a informação do que aconteceu. Então ele renomeou arroz txt para feijão txt. Se eu der um ls agora, está aqui o arquivo arroz doce e o arquivo feijão. O que eu vou fazer agora? Eu vou editar o arquivo feijão. Eu quero apagar essa linha no Vim. Como é que eu posso fazer? Digita 2 vezes o D. Não precisa dar 2 pontos, porque você não está inserindo nenhuma informação. Agora, se só dá 2 cliques no D, ele vai lá, no lines or buffer. Então, você está zerado de linha nesse arquivo. Vou escrever outra parada. Então, se eu quero escrever, modo insert. Olá, bem-vindo à receita de feijão. Dou um ESC, 2 pontos. Eu posso usar o W para salvar esse arquivo e depois usar o Q para sair, certo? Porém, tem um comando que facilita isso pra gente, que é o X. Ele salva e já sai do arquivo. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente fez o seguinte, vou dar um ls aqui. Outro comando também que você pode usar, que é o "-help". A maioria dos comandos ele tem esse "-help", que é para te ajudar com algumas informações sobre o comando.
Por exemplo, se eu de um ls-help aqui, ele trouxe algumas informações de várias flags do ls, beleza? Por exemplo, vim-help. Pode ver que tem várias maneiras que você pode fazer, ó. W, ele vai, né, adicionar tipo de comando no final do file. Tem aqui o mais que você pode usar para descartar o final do arquivo, né? Tem outras flags de seção. Deixa eu dar uma reduzida nesse zoom aqui para ficar melhor para visualizar. Agora ficou melhor um pouquinho. Beleza. E aqui ele vai salvar o arquivo, né? O "-d" ele vai para mode de EX, "-v" vai para o modo de VI. "-m" ele vai ajustar algum modo restrito aqui. Ou aqui modo binário. E aí você pode ir testando esses comandos aí conforme a sua necessidade, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente já navegou a gente aprendeu a navegar em pasta com CD, a copiar arquivos, a mover arquivos, a visualizar arquivos e a editar arquivos. A gente vai aprender agora também a como é que a gente pode atualizar nosso servidor, né, e instalar um novo software no nosso servidor. Nesse Rock Linux aqui a gente tem o gerenciador de pacote chamado DNF. Então se eu dar um DNF update, por exemplo, ele falou para mim que eu não tenho privilégio para executar esse comando. Mas lembra quando a gente instalou esse comando, a gente colocou esse usuário como super administrador? Então se você dá um ID, por exemplo, vai ter um grupo aqui chamado HL. Esse grupo é um grupo de super administrador no Rock Linux, nos servidores que são base Red Hat. Então se eu executar sudo, eu tenho acesso a super administrador desse sistema com a minha senha. Então eu dou sudo DNF update e vou colocar aqui minha senha. Ele até fala aqui, ó, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, porque com o sudo você pode fazer pode quebrar esse seu sistema operacional se não saber usar ali de forma correta. Então tem que tomar bastante cuidado aí com ele. O que ele está fazendo aqui? Ele está atualizando aqui meus repositórios base, né, que é o base OS, apps do próprio Rock Linux, e vai visualizar se o meu sistema operacional tem algo que precisa ser atualizado e vai atualizar. Aí ele vai, ó, pode ver que aqui, ó, o que ele mostrou pra gente, né? Ele validou nas bases, trouxe pra gente que tem que atualizar o kernel e, ó, upgrade aqui, Biblioteca Network Manage, do Curl, entre várias outras bibliotecas aqui. A do próprio OpenSSL também, OpenSSH, que é o servidor de SSH. E aqui ele falou que vai instalar algumas dependências que são necessárias. E aí perguntou, né, que ó, vai ser novos 10 pacotes que vão ser adicionados. Vai atualizar 76 pacotes. Se eu quero fazer esse download aí de 609 MB agora, eu vou falar que não. Por que não? Porque eu não estou com internet, né, para usar isso aqui agora. Eu estou com meus dados aqui. Então vou dar um Enter. Operação abordada. Se eu digitar Y, ele vai atualizar seu sistema. Podem fazer isso, beleza? O que eu vou fazer agora também? Com o DNF, eu vou instalar um software que é o HTOP. Ó, pode ver que eu digitei HTOP agora e falou Command Not Found, que esse comando não existe. O que eu vou fazer? Eu vou instalar esse software para a gente monitorar o nosso sistema operacional a nível de memória, de CPU e outras informações ali de processos. Como é que eu vou fazer? Sudo DNF install epel release, que é a base, né, que precisa para a gente instalar esse software. Então esse repositório a gente vai instalar. Yes, Enter. Pode ver que é bem pequeno aí o tamanho do download. Vamos esperar um pouquinho. Ele está pedindo aqui para confirmar a importação da chave. Ok, confirmei, está completo. Agora eu vou dar um sudo DNF install HTOP. Né? Então ele está aqui 2.3 MB. Vou fazer aqui o download, yes. Vou instalar o HTOP e também uma dependência que é necessária, que é hwlocklibs. Esperar um pouquinho. Vou importar a chave. Beleza. Ok, está instalado. Vamos validar agora se o comando vai dar certo. HTOP está aqui. O meu software de monitoramento aqui do Linux. Então eu tenho aqui, ó, 4, né, processadores que a gente colocou lá.
Tenho aqui 1.73 GB de memória e 4 GB de swap, que foi o que a gente colocou também. Ele está uptime a 55 minutos, ou seja, o servidor ele foi ligado, né, a 55 minutos. Tenho aqui 24 tasks, né, executando em 7 threads. Tenho aqui alguns processos, por exemplo, de audit, processo do próprio sistema mesmo. Por exemplo, o processo do login que a gente fez, aqui, quando a gente abre um login no SO, ele vai abrir um processo, o processo do SSH, e se a gente fosse aqui nosso processo de acesso tanto do SSH, quanto também do VirtualBox. E aqui tem algumas informações de input e output de informação, de I/O, né? Esses log aqui é log do sistema, para dar sempre, deu um problema no processo, no sistema, deu um problema no SO, deu um problema em qualquer coisa no seu sistema operacional, em algum software que você instalou, em alguma aplicação, algum serviço, ele vai estar monitorando aí sempre para a gente ver. Tem um processo em Python rodando também aqui, Bora ver que pode ser, o firewall, né, o nosso firewallzinho. Então esse é o processo aqui, inicialmente está rodando só o processo do próprio SO mesmo. A gente não chegou a configurar nada nesse servidor ainda, então tá tranquilo. Vou fazer o seguinte agora, W para a gente ver quem está logado no nosso servidor. A gente instalou só o HTOP aqui, beleza? Porém, você tem vários softwares de monitoramento aí, tanto de I/O quanto de processos, softwares para a gente resolver resolução de problemas, né, que é o troubleshoot, conforme a sua necessidade que você for instalando no seu servidor de produção. Aí você vai instalando aí, claro, com equilíbrio ali, né, sempre de olho na segurança desses softwares, né? Aqui a gente já é um sistema de homologação, mas se for um sistema de homologação ou um sistema de produção, a gente sempre tem que ter muito mais atenção. Então vamos continuar aqui na nossa navegação. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ver alguns comandos que, né, para a gente trocar, tanto gerenciar a permissão de um arquivo e também trocar o dono desse arquivo. Primeiro, vamos aprender como é que a gente adiciona o usuário no nosso Linux, certo? Então eu tenho aqui meu arquivo, tenho aqui o usuário que é o Itamar. Eu quero adicionar um novo usuário nesse nosso servidor. Como é que eu faço? Sudo add user, vamos colocar um usuário aqui chamado Alves. Pronto, tá aqui. Vou agora trocar a senha desse usuário, sudo pswd. Opa, se eu colocar só sudo pswd aqui, ele está alterando a senha do root, tá vendo? Não é o que eu quero. Eu quero trocar a senha do usuário Alves. Então vou colocar uma nova senha aqui. Agora eu vou fazer login com esse usuário Alves. Como é que eu faço? Eu posso, por exemplo, vir aqui, sair do sistema, né, e fazer login via SSH direto com o usuário Alves. Posso? Posso, não tem problema, tá bom? Vou colocar a senha dele agora e vou logar. Opa, a senha tá errada. Pronto. E também posso fazer o seguinte, posso conectar com o usuário Itamar normal. Estou com o usuário Itamar. E dentro do... Como é que eu sei que eu estou com o usuário Itamar? Certeza, digito o comando roamai. Quem sou eu? Itamar. E posso usar o comando su Alves. Ele vai pedir a senha do Alves. Agora se eu digitar roamai, quem que eu sou? Alves. Entende? O que acontece? Eu vou criar um arquivo aqui. Não tenho permissão, por que eu não tenho permissão de dar um ls aqui? Porque em que pasta que a gente está? pwd. Estou na pasta do Itamar. Eu não tenho permissão de listar os arquivos do usuário Itamar. Então o que eu vou fazer? Vou dar um exit. Deu uma travadinha aqui, peraí. Deu uma travadinha aqui, deixa eu ver. Oxi, o que aconteceu? O que aconteceu? Ó, galera, o que aconteceu aqui? Eu tinha a nossa VM aqui, ela perdeu o IP. O que eu fiz? Eu fiz um reboot, beleza? Fiz um reboot.
E esse reboot ele deu certo aqui, pegou IP de novo. Bora tentar conectar na nossa VM novamente. Pode ver que ela perdeu ali o acesso. Vamos lá. Beleza, consegui. Agora o que a gente vai fazer? De novo, né? Eu tenho aqui ó, o arquivo arroz doce e feijão. Ele arroz doce e feijão, né? Tá com o usuário, ó, o ls-la, aquele que eu tô fazendo aqui. Eu tô listando nesse formato e esse H aqui é para mostrar o formato dos arquivos em formato que possa ser visualizado pelo humano. O A lista tudo. Então eu tô aqui no meu pwd. Quem que eu tô? Eu tô aqui no Home Itamar visualizando os arquivos. Eu criei o usuário Alves, certo? O usuário Alves não consegue listar aqui os arquivos do Itamar. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia do arroz doce lá para a pasta do Alves. Sudo cp. Preciso de sudo aqui para poder acessar a pasta do Alves. Então, sudo cp arroz doce /home Alves. Coloca a senha do usuário Itamar. Olha lá, por que eu coloquei "-v" aqui? Para mostrar o output que está acontecendo. Então eu copiei arroz doce para home Alves arroz doce. Se eu dar um sudo ls /home Alves, tá lá o arroz doce, certo? Ótimo. O que eu vou fazer agora? Su menos. Lembra que da última vez eu digitei o comando só su e o usuário? Só su Alves. Coloquei a senha. Pode ver que quando eu digito dessa maneira, se eu digitar pwd, o usuário Alves foi logado, porém ele continua na pasta que eu estava no anterior. Como é que eu faço, por exemplo, para poder iniciar, por exemplo, na pasta padrão do usuário Alves? Você digita su menos. Esse su menos ele carrega as variáveis de ambiente e inicia o usuário realmente ali Alves. Então su menos Alves, aula, @123. Acho que eu errei a senha. Então su menos Alves, aula, @123. De novo, eu errei a senha. Caramba. Olha lá. Duas falhas aqui eu tive. Beleza? Opa. Mexendo aqui, peraí. Foi. Deu certo. Então, conectei aqui no usuário Alves. Estou aqui com o arroz doce. Pode ver o que acontece. Quando eu usei o sudo para copiar, ele criou o arquivo arroz doce com o usuário root e o grupo root. Aqui como é que funciona de forma bem simples, né? Primeira parte aqui se trata do usuário, essas partes do meio se trata do grupo e a parte final se trata de outros usuários. Então quem que é o usuário aqui? Do arquivo, né? O dono desse arquivo é root. O grupo desse arquivo é root também. Beleza? O que está acontecendo aqui então? Ele está falando assim que o usuário root, que é o dono do arquivo, ele pode ler e escrever nesse arquivo. Então é read e write. E o grupo pode ler e outras pessoas também podem ler. Então eu, como usuário Alves, se eu digitar cat arroz doce, o que vai acontecer? Eu consigo visualizar o arquivo. Olá, estou aprendendo Linux. Se eu tentar editar esse arquivo, vi arroz doce, por exemplo, ele vai falar assim que não posso editar. Ele fala, não, arroz doce é apenas read only, ou seja, só posso visualizar esse arquivo. Se eu digitar o modo insert e digitar alguma coisa e dar um ESC 2.x para salvar e executar, para salvar e sair do arquivo, ele vai falar o seguinte, só pode visualizar esse arquivo. Aí para sair nesse momento aqui sem salvar, eu vou dar um 2.q exclamação. Então eu não consigo, né, nesse momento, editar esse arquivo. Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer alguns comandos para poder trocar o dono desse arquivo e também ajustar os acessos. Primeiro, eu poderia, por exemplo, fazer sudo, como o usuário Alves não é administrador, eu não consigo usar o comando sudo com ele. Eu teria que dar um exit. Vamos aprender a pôr o usuário Alves como administrador? Como? Sudo usermod para me modificar e vou dar um "-a" de adicionar IG de grupo e vou adicionar quem? O grupo réu para esse usuário Alves, que a partir do próximo login dele ele vai poder ser administrador também, ou seja, vai poder usar o sudo para executar comandos. Então, Alves
Se eu digitar agora ID Alves, tem aqui o grupo réu, tá vendo? Opa, mexi no negócio, mexi no OBS, tá vendo aqui, ó, réu. Então o que eu vou fazer agora? Vou dar um sur-alves, colocar a senha, vou dar um ID Alves, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um clear para limpar esse teclado aqui, sudo, eu vou dar um ls. Olha que interessante, eu poderia, por exemplo, aqui dar um sudo chmod 777, quer dizer o quê? Que todos podem ler, todos podem escrever, todos podem executar esse arquivo. Então, dou um 77 arroz doce, por exemplo. Se eu dar um ls, ele vai ficar até com uma cor diferente, ele fica tudo verde. Agora, se o usuário Alves quiser editar esse arquivo, ele pode. Quer ver? Insert. Batata. Dou um 2x, salvei. Se eu visualizar esse arquivo, agora está com o arquivo editado. Então o 777 ele libera tudo. É uma boa prática? É o correto fazer? Dependendo do contexto, claro que não, né? A maioria das vezes, né, não é necessário. Aqui a gente está em ambiente de homologação, beleza. Agora em produção, isso nunca pode acontecer, né? Mas acontece muito, tá? Por isso tem que estar atento sempre e resolver essas situações, deixar com o controle de acesso bem configurado. Então vou voltar aqui para o acesso anterior, que é chmod 644, é o que estava antes. Ó, tá vendo? O que é o 6? Vamos entender que ele está no modo modo octeto. Então, o valor 4 ele vai dar acesso de leitura, o valor 2 vai dar acesso de escrita e o valor 1 vai dar acesso de execução. Por que vai até a 7, né? É porque sempre inicia do 0 ali, beleza? Então 0 a 7, esse é o modelo. O que acontece? Então, se eu juntar 6, é juntar 2 com 4, então eu posso ler e escrever. 7, eu posso ler, escrever e executar. E as três etapas, né? Os três que é o que? Usuário, grupo e outros. Então, se eu digitar 7 aqui, 00 aqui, quer dizer que só o usuário pode ler esse arquivo, escrever e executar. Se eu tiver 770, o usuário e o grupo podem ler e executar. Se eu digitar 777, todo mundo pode. Então, aqui está dizendo que o usuário pode ler e escrever, o grupo pode ler e outros podem ler. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Sudo chmod 640, né? O que a gente fez aqui? A gente deixou apenas o usuário e o grupo para ler. O grupo pode ler, o usuário pode ler e escrever. O que eu vou fazer aqui então? Cat arroz doce. Eu como Alves. Eu como Alves consigo, né? Porque antes Alves era outros, então. Porque o grupo aqui é quem? O grupo é root. O usuário é root. O Alves era outros. Antes, aqui em cima, o outros podia ler, né? Agora que eu ponho só 640, outros não podem ler. Ó, permissão deny. Vamos fazer uma outra questão? Eu quero fazer o seguinte, eu quero trocar o grupo desse arquivo. Como é que eu vou fazer? Para mexer com permissão, eu uso o chmod. Para poder adicionar grupo, né, em usuário, eu uso o usermod ali, por exemplo. E para poder trocar o dono do arquivo e o grupo, eu vou usar, por exemplo, uma maneira, né, sudo change owner, né, que é o change ou wn owner, dono. Então eu vou pegar o seguinte, vou manter o usuário root e vou dar dois pontos. Primeira parte usuário, segunda parte grupo. E vou pôr quem? Eu vou pôr esse arquivo no grupo do Alves. Tá vendo aqui em cima, o grupo Alves, que é o do usuário Alves. E vou colocar arroz doce. Dou um ls agora. Ó, o arroz doce, o dono do arquivo é root e o grupo é Alves. Será que eu consigo ler esse arquivo agora como Alves? Porque eu tô no grupo Alves, não tô? E ele tá falando que o grupo pode ler o arquivo. Bora ver? Cat arroz doce. Consegui ler o arquivo. Bacana, né? Agora eu vou tentar editar o arquivo. Olha, posso editar? Não posso. Tá só read only. O que eu vou fazer agora? Vou sair. Para finalizar aqui a parte de aprendizagem de grupos, né? Usuários, controle de acesso, vamos dizer assim. Vou trocar o dono do arquivo por completo. Vou colocar o dono como Alves e o grupo Alves também arroz doce. O que eu vou fazer agora? Ó,
Alves e Alves. Então o grupo pode ler e o usuário pode ler e escrever. O que eu vou fazer agora aqui? Vou deixar também apenas o usuário ler e escrever. Então, chmod, se alguém trocar o grupo desse arquivo no futuro, não vai poder nem visualizar esse arquivo. 600 arroz doce. Está lá. Só o usuário pode ler e escrever. Então, eu que sou usuário alvo, eu posso ler e escrever esse arquivo? Posso ler, por exemplo, e posso escrever. Vou deletar o batata. 2.x cat arroz doce 100% editado o arquivo. Pegaram um pouco da ideia de controle de acesso aí? Então a gente aprendeu a usar o chmod, o usermod e também o changeowner, que é o CHOWN. Isso mesmo. Beleza, vamos lá. Estamos quase finalizando esse vídeo também, senão vai ficar muito grande. Só vamos dizer assim, só um overview, né, de alguns comandos principais ali para você já conseguir navegar nesse seu Linux. Vamos agora ver, por exemplo, informações de disco do nosso Linux, né? Eu quero ver, por exemplo, qual a partição, qual o tamanho, quer dizer, quero ver o tamanho do meu disco e quanto dessa partição está sendo usada, né? Como? Posso usar aqui o comando df-h, por exemplo. Se eu usar df, consigo usar, não tem problema, tá vendo aqui, ó, df, só que ele tá vendo que ele traz aqui em bytes, e aí você, como humano, não consegue, vamos dizer assim, visualizar de forma simples. Então, igual o ls usa "-h", aqui você pode usar também df-h, que aí ele vai trazer em mega, né? Mega e giga ali, que vai ser um formato mais visual pra gente humano. Então, ó, df-h, o que está acontecendo aqui? Eu tô aqui, ó, na partição root, que é a raiz. Lembra quando a gente instalou o Rock Linux? Na parte que a gente montou as partições? Está aqui agora, ó. Então, o meu raiz, né, tá com 28 GB disponível e usado apenas 1.5 GB. O boot está com 225 MB usado e 703 disponível, então 24%. O TMP 2% utilizado, o var log 2%. Aqui também o bootfi está com 1%. E aqui está os rótulos que a gente ponhou. Em que arquivo, né, de configuração ficam essas partições? Sudo cat /etc fstab. É aqui que fica, por exemplo, quando você configurou a partição lá, já por padrão é configurado também nesse arquivo de configuração fstab, para estar no modo persistente. Vamos supor que você monta uma partição manual, você tem que vir nesse fstab e adicionar essa partição nova que você configurou, porque senão quando você reinicia o seu servidor, essa partição que você montou não vai ser montada junto com a inicialização do sistema. Então, quando você inicializa o sistema, é aqui que ele olha para ver as partições que ele deve montar ali ao iniciar. E aqui também que a gente coloca algumas tags, né, que eu lembro que eu comentei tags de segurança. Então a gente pode colocar aqui nas partições, ó, por exemplo, aqui no TMP, eu posso vir aqui no TMP, por exemplo, sudo vi, né, para adicionar. Posso vir aqui no meu TMP, que é uma pasta pública, vamos dizer assim, né, e adicionar uma tag nova aqui, que é, vou aqui, vírgula no exec, por exemplo. Então quer dizer que minha partição TMP não pode executar arquivo. Um exemplo. Então quando eu reiniciar já vai pegar, já vai montar com essa flagzinha junto. Beleza? Então a gente aprendeu também a usar o df-h e o htop para poder avaliar processos e tudo mais. E agora vamos ver como é que a gente, né, visualiza serviços, né, status e serviços que estão executando no nosso sistema. A gente vai usar o systemctl. Então você pode ver aqui, ó, eu de um sudo systemctl está aqui as unidades, né, nossos serviços que estão rodando nesses servidores. Tem vários, certo? Vários. Vamos visualizar um específico. Vamos ver o status dele, que é o sshd, que é o serviço de SSH que a gente está usando aí para poder acessar esse servidor. OpenSSH Server Daemon está executando, está ativo. Ele está enable para poder startar junto com o sistema. E aqui tem alguns logs dele, né? E a porta que ele está startada aí hoje. Se eu fazer um sudo systemctl restart, ele vai reiniciar esse serviço. Se eu dar um stop, ele parou o serviço de SSH. Se eu tentar, por exemplo, ele está parado, ó, tá inativo. Vamos no outro terminal aqui. Se eu tentar em outro terminal conectar nesse serviço, olá, a porta 22 foi refusada.
Porque se você vir no servidor, o serviço está parado. E como é que eu posso aqui verificar se esse serviço está rodando ou não, né? Se essa porta está em lista, né? Listada ali para a gente ver. A gente vai usar o ss-tupan. A gente vai ver aqui os serviços que estão listados aqui para receber conexão. A porta 22, ela tem uma conexão estabelecida. Ó, estabelecida, que é a nossa conexão. Como a gente estava conectado no SSH, mesmo a gente parando o serviço, nós não perdemos a sessão. Só que nós não conseguimos mais estabelecer novas sessões. Por exemplo, aqui se eu vim e startar o serviço novamente, Start SSHD, vou ver o status dele. Agora está startado, certo? Vou tentar conectar novamente aqui. 100%, consegui conectar. Se eu vir lá no meu Linux, né, e verificar ss-tupan, você vai ver que além da conexão estabelecida com a gente aqui, eu também tenho aqui, ó, que a porta 22 ela está em listening, ou seja, ela está ouvindo para receber sessões e conexões, ok? Pegaram a ideia? Né? Vocês viram aqui que ele está em listening. De novo, vou dar um stop nos meus serviços, eu parei ele, vou dar um ss-tupan, tem uma conexão estabelecida. Agora tá vendo que tem duas conexões estabelecidas? Tem a que eu estou aqui e a do outro terminal, que é essa daqui. Ó, estou estabelecida a conexão aqui também. Então, está aqui. Vou startar agora de novo o serviço SSH. Além de estar estabelecidas conexões, agora eu também estou ouvindo conexões. Pode ver que agora, além dele estar ouvindo tanto no IPv4, ele também está ouvindo no IPv6. Tem outra maneira também de você validar, né? De visualizar se tem algum processo rodando numa porta, que é usando o LSOF. Tá vendo que tem comando not found, ou seja, o LSOF não está instalado no nosso servidor. Como é que eu faço? Sudo dnf install LSOF. Vamos aguardar um pouquinho. Yes. Espera um pouco mais. Então LSOF, tá aqui os processos que estão em execução. Como é que eu posso fazer para visualizar uma porta específica? LSOF-i 2.22. Dou um enter. Vou executar com sudo. Por que ele não trouxe nada antes? Porque o usuário Alves, né, por si só, não tem permissão de acessar esses processos. Esses processos que estão sendo executados como Itamar ou como root, não como usuário Alves em si. Se eu for, por exemplo, então você pode ver que tem quantos processos aqui. Deixa eu reduzir um pouco aqui. Agora sim. Deixa eu dar um Ctrl L de novo. Na porta 22 eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos, certo? 2 desses processos são em listing, está listado, que é o serviço SSH que está sendo listado no protocolo TCP, né? Para poder receber conexão. E 4 deles são conexões que são estabelecidas. Então tem 2 como root. Uma desses aqui é o conexão lá, essas conexões são as conexões com o VirtualBox. E a outra é com o usuário Itamar, que foi via SSH também. Na verdade não, isso aqui também é o serviço rodando, não é a conexão com o VirtualBox, tá bom? São os processos que a gente está rodando aqui com esse serviço SSHD. Então se eu quiser visualizar alguma coisa com o LSOF, você só põe a porta aqui, por exemplo, que era 443, né? Embora eles tenham alguma coisa rodando, não tem nada rodando no nosso servidor. Se a gente tivesse um servidor web aqui, poderia estar rodando. Beleza? Vamos um pouquinho mais para frente. E agora vamos ver aqui como, por exemplo, podemos visualizar, né, para poder visualizar os logs de algum problema de algum serviço específico ou de alguma coisa que possa dar problema com a gente. A gente pode usar o sudo journal xctl-xe. Ele vai trazer logs aí do nosso sistema operacional. Pode ver aqui que ele trouxe aqui, ó, vários logs, usuários conectando, né? Aqui foi quando a gente usou os comandos de manual do sistema. Desde quando ele inicia, ou quando a gente mexe com o SSH, stop alguma questão. Então são os logs do sistema. Então se tiver algum serviço que der erro, por exemplo, bora simular um erro no nosso SSH. Sudo vi/sshd. Opa.
Tá errado, local. Sudo vi/etc ssh, que é a pasta sshd config, é o arquivo de configuração do ssh. Se eu vim aqui, por exemplo, vou comentar essa pasta. Dou um X, eu vou dar um sudo systemctl restart sshd. Deixa eu ver. Ele foi, então aquela pasta que eu comentei não era nada. Vamos comentar outra coisa. É verdade, essa pasta aqui não vai dar nada porque não tem nada configurado lá. Vamos configurar algo que possa dar problema. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos já trocar a porta do nosso SSH aqui. Vou colocar 22, 22. Restart. Pronto. Né? A gente tem um problema porque a gente não adicionou essa porta no nosso firewall e nem no nosso C-Linux, nas nossas políticas do Linux, né? Nas nossas políticas do C-Linux. E com isso a gente não consegue listar essa porta no nosso serviço SSH ainda. Então, pode ver que ele já dá aqui, ó. Como é que você pode visualizar esses logs, né? Pode usar o próprio sysctl status ou de uma forma que é uma forma mais legal também aí, que às vezes traz mais informações usando aí o journalctl, passando o nome do serviço. Então eu dou um sudo, passa aqui journalctl -xeu, que é os parâmetros dele, e o serviço que eu quero que é o SSH. Ele vai falar aqui, ó, falha to start o SSH server. Então tem um problema na falha. Por quê? Ele tá falando aqui, ó, bind, né? A gente não tem permissão para startar a porta 2222 no nosso serviço SSH, porque não está aqui no nosso serviço de política de C-Linux. Quando a gente for configurar o SSH aqui de forma segura e aumentar a porta, apanhar uma porta alta nele, a gente vai saber como é que a gente vai habilitar nosso firewall e também como colocar nas nossas políticas, beleza? Então, esse aqui é uma maneira, você pode usar o journalctl para poder ajudar nos seus soluções de problemas, no seu troubleshoot. Importante sempre ler as mensagens. Pode ver que quando a gente tentou startar o SSH, ele já nos deu uma mensagem aí de como é que a gente pode visualizar mais informações sobre esse problema. Ó, para mais detalhes. Então é sempre importante a gente estar trabalhando com tecnologia, né, seja desenvolvimento, seja infraestrutura, seja DevOps, seja segurança, o que for, se atentar às informações que o sistema operacional, que um software, ou que nos retorna. Né? A gente tem que conversar com esses sistemas. A gente não pode só olhar para o erro e desesperar, não saber o que fazer, sem antes ler a mensagem, beleza? Então, leia uma mensagem, é importante. Vamos então voltar para o nosso serviço de SSH aqui, senão eu não consigo conectar. Vou voltar para a porta aqui. Vou só comentar a porta aqui, que a gente vai pegar a porta padrão. Restart. Opa, voltou normal o nosso serviço. Rodando 100%. Beleza? Hoje, né, navegando aqui no nosso Linux, por enquanto é isso. Vocês podem, por exemplo, instalar o Nano no seu Linux aí. Vocês já fizeram configuração com SSMTP, também tem um vídeo no canal aí como configurar SSMTP com Rock Linux. Agora você consegue instalar o Rock Linux. Então pode juntar os 3 vídeos aí e já conseguir já dar uma acelerada aí, né? E já mexer com algumas coisinhas no seu sistema operacional e servidor Linux. Beleza? É isso, galera. Qualquer coisa, se gostou do vídeo, curte, compartilha aí. E qualquer coisa também estou à disposição nas redes sociais. No meu Instagram, no caso, e no Discord também. Estamos à disposição. Até o próximo vídeo aí. Que o próximo vídeo vai ser aí a gente configurando e impondo um pouquinho de segurança no nosso serviço de SSH. Valeu, até mais.